Olá a todos. Hoje estamos aqui para o terceiro podcast do Hit Girls. São histórias que mudam histórias. E hoje, como é o terceiro, resolvemos que a entrevistada seria uma pessoa que gosta bastante do número 3. Quem é que será? Será a Cila Santos. Pois é, que bom. É o meu número. É o teu número, não é? É o meu número da sorte. Então, Cila, Sempre foi o meu número. Desde sempre foi o teu pequenina. número desde pequenina, não é? Sempre me acompanhou. E ainda bem que desde pequenina. Porque hoje as pessoas vão poder conhecer quem é a Cila e quem foi a Cila. O que é que achas? É uma boa ideia. Acho que é um bom início. É um bom início? É um bom início. Então podes carregar aqui no sim. Então, Cila, hoje, como eu estava a dizer, as pessoas vão poder conhecer quem foi a Cila, né? E se calhar vamos começar por dizer de onde é que tu és, porque há muita gente que não sabe de onde é que é a Cila Santos. Então, eu sou do Alentejo. Eu nasci em Évora, mas sempre vivi em Mora, que é uma vila pequena do Alentejo. Sempre vivi, quer dizer, vivi lá até aos 14 anos. Na altura dos 14 para os 15, mudei-me para o Ribatejo, que é ali ao lado. Na realidade, Subiste um passo para cima. subi um passo para cima, sim, mas toda a minha infância foi passada na Vila de Mora, que é bastante pitoresca, bastante pequena também, para alguém como eu. Não é que eu seja grande demais, mas... Ela só tem enfim, 1,82m, podia ser maior. isso já é um problema, não é? Imagina viveres numa vila, não é? Pequena do Alentejo, mulher com 1,82m. Que aos 13 anos, a partir ali dos 12, 13 anos, eu já tinha essa altura. E o que é que as pessoas te diziam nessa altura? Então, chamaram-me de tudo o que possas imaginar, assim, giro. Poste, escadote, pau, sei lá. Eram tantos nomes que eu acho que até metade deles eu apaguei, mas sofri muito bullying, sim. Por causa da altura. Não só por causa da altura, mas também porque eu tinha uma vida mais humilde. A minha infância veio de não tinha um estilo de vida abundante, era um estilo de vida mais humilde. E nem sempre eu tinha as roupas mais bonitas da escola, nem sempre tinha as coisas que estavam na moda, não é? Nem sempre não, nunca tinha. Essa é a realidade. E isso faz com que muitas vezes, infelizmente, na nossa sociedade, coloquem as pessoas de parte, não é? Eu lembro muitas vezes de não ser convidada para ir às festas de aniversário porque os meus pais não tinham dinheiro e porque eu não era propriamente uma família abastada, então era colocada de parte. Sim, eu lembro-me perfeitamente disso. Não dos meus amigos mesmo, não é? Que, graças a Deus tinha ali um grupinho de amigos que é meu amigo até hoje, são minhas amigas até hoje, mas do resto da turma, do resto das pessoas, sim. Isso aconteceu. E o que é que te fez querer mudar aos 14 anos? 14, não é? Não fui eu. Aliás, se eu pudesse, eu tinha mudado aos 3, aos 4. Porque se há coisa que a mim me chateia muito nessas vilas, não é? É as pessoas preocuparem-se mais com a vida do outro do que com a sua. E isso continua até hoje, nos tempos de hoje. E ao longo de toda a minha infância e toda a minha vida e ainda hoje, se há algo que eu não ligo mesmo, é o que é que os outros pensam. É algo que para mim é-me completamente indiferente. Não estou nem preocupada. Isso é um problema que é deles, não é meu. E a mim chateava-me bastante. Tipo, qualquer coisa que acontecia na escola, eu chegava a casa e a minha mãe já sabia, portanto, eu não podia aprontar nada, e eu sou de aprontar, sou dessas, não é? Eu sou das que gosta de fazer acontecer, não é? Então, sempre que havia qualquer coisinha ali na escola, pronto, eu já ia o caminho todo a pensar, ok, prepara-te, porque quando chegares a casa, não é, vais ouvir ralhar ou não vai correr tão bem. E isso sempre me incomodou nas vilas pequenas, incomoda-me até hoje, aliás. Mas depois, quando chegaste a uma fase da adolescência, tu quiseste sair de lá também, tal e qual como, eu sei, óbvio que eu conheço a história, não é? Claro, tal e qual como os teus irmãos, não é? Sim, entretanto, quando nós começámos a estudar, terminávamos o 9º ano e nessa vila não existia mais escolas, não é? Só existia até o 9º ano, neste momento já há, mas na altura não. Nós tínhamos que escolher, ou íamos para Évora, ou íamos para Cruz, ou íamos para Lisboa, ou Arraiolos. Havia ali vários sítios à volta de Mora onde as pessoas podiam se deslocar para continuar os seus estudos para o 10º, 11º, 12º. Isso era algo que eu sabia, eu queria continuar a estudar, não queria ficar pelo 9º ano, que era normal, muitas pessoas ali ficavam pelo 9º ano, mas era algo que eu queria mesmo, era continuar a estudar, então
Isso até tem uma história engraçada, porque eu, ao longo de todos os anos escolares, eu sempre fui aquela aluna do... Mais ou menos, no primeiro dia do ano eu escolhia. Posso dar 2 negativas, quais são? Vou escolher quais é que são as negativas que eu vou dar. Então, Porque eu estão a ver passava... o nível de aprontar, não é? Exato. Né? Tudo calculado. Primeira escolha logo, matemática. Matemática já nem pensava, né? Essa aí já estava decidida, era a primeira negativa do ano. A segunda eu via conforme as dificuldades que estava a ter, eu decidia qual é que iria dar, não é? Então, nos meus anos eram sempre assim, eu tinha 2, passava sempre com 2 negativas. Só que no 5º ano eu sabia que para ir para outra escola eu tinha que ter boas notas, porque senão não iria para lado nenhum. Então nesse ano eu só tirei 4 e 5 e os professores acharam que eu não estava bem, que eu estava com algum problema, não é? E realmente eu estava. Eu quando decido alguma coisa e algo que eu quero muito, eu faço acontecer. E isso aconteceu logo ali no 9º ano também. Então, o meu irmão, eu tinha um irmão meu que já estava a viver em Lisboa e que estava na casa de uns tios meus. Tinha outro irmão que estava na escola para onde eu queria ir, que era a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, e eu, para entrar naquela escola, tinha que ter uma média muito alta. Hoje em dia já não funciona assim, mas naquela altura tinha uma média muito alta para se entrar na escola, tinha testes psicotécnicos, tinha todo um cenário para entrar. Então eu estudei como se não houvesse amanhã e tirei as boas notas para conseguir entrar, para poder ir para o pé do meu irmão. E nisto os meus pais também mudam todos de vida, porque eles já não conseguiriam suportar ter um filho em cada lado e a pagar em quartos e tudo o que está inerente a esse investimento, não é? Uhum. Então eles próprios decidiram vender a casa deles e vir viver para Samora Correia também e estar mais perto de todos os filhos. Sim. Então foi aí que se deu a grande mudança de sair do Alentejo e vir para o Ribatejo. Ou seja, acabaram por deixar todas as raízes, os teus pais atrás dos filhos, não é? Para poder estar ao pé dos filhos e vê-los crescer. Sim, isso é algo que os meus pais sempre fizeram e têm até hoje. Eu acho que a grande missão de vida dos meus pais é os filhos. Uhum. É a grande missão de vida deles. Eles não se movem por nada mais a não ser pelos filhos. E isso vê-se até hoje. Tudo o que eles puderem ajudar, tudo o que eles puderem fazer por nós, eles estão lá. Então isso é muito bonito também. É verdade. É verdade. É verdade. E depois vieste para Salvaterra, fizeste a escolaridade aqui em Salvaterra, não é? Sim. E entretanto depois começaste a trabalhar. Fiz o 12º e na altura, pronto, aí já não havia verba. Por muito que a gente quisesse, não é? Já não havia verba de continuar a estudar. Eu queria muito, muito desde sempre tirar psicologia, porque eu sempre gostei imenso de lidar com pessoas, sempre gostei imenso de toda a área da psicologia. Mas na altura não havia essa possibilidade, era muito caro ir tirar o curso de psicologia. E os meus pais têm uma coisa também muito deles, que é se um filho não tem, os outros não devem ter, ou deve ser igual para todos, não é? Então, se nenhum foi para a universidade, era complicado ir eu para a universidade. Mas, de qualquer forma, isso também não iria acontecer, porque não haveria realmente essa possibilidade. Os meus pais tiveram uma vida sempre de muita luta, de muito trabalho. Uhum. Então, eu acabei a escola e fui estagiar. E no sítio onde fui estagiar, eu fiquei a trabalhar. Fiquei logo lá, porque eles gostaram imenso do meu estágio, né? Do meu estágio profissional. E eu fiquei lá a trabalhar. Só que ao fim de 6 meses, aquilo... Eu olhei para a minha vida assim, eu não quero isto para a minha vida. Deus me livre, vou ficar aqui. Era num hotel, no Hotel Zurique, em Lisboa. E ao fim de 6 meses eu fui, ou seja, fiz os 6 meses de estágio, fiz mais de 6 meses, estive lá 1 ano. E ao fim de 6 meses, não, eu não quero nada disto, fui-me embora. E foi assim. E foi nessa altura também que tu nesse estágio estavas num trabalho que estava relacionado com a formação que tinhas tirado. Sim. E também foi nessa altura que depois passaste a fazer coisas diferentes. Sim, eu fui manequim, mas fui manequim a partir dos 14 anos, não é? Ao mesmo tempo que estava na escola e estava nesses trabalhos, fazia muitos trabalhos como manequim, que foi muito bom porque ajudou-me a ver um mundo que não é cor-de-rosa, que é um mundo que tem muitas cores, não é? E muitas delas bem escuras. Bem escuras. E que me deu também sempre muita decisão. Eu sempre decidi o que é que eu queria. Eu sempre fui muito dona de mim mesma. Eu sempre fui muito de saber o que é que eu quero. E aquilo eu sabia que eu não queria. Ou seja, não era aquilo de ser manequim, não é? Que isso eu adorava. Eu adorava entrar em palco, adorava desfilar, adorava toda essa parte. Agora... É tudo aquilo que se passa tudo que está nos bastidores. E depois. Exato. Todo o antes e o depois, pelo menos naquela altura, hoje em dia não sei como é, nem quero saber.
Mas naquela altura era realmente muito feio. Eu vi coisas muito feias. Posso dizer que eu tirei o meu curso com o Ricardo Pereira. Há pessoas que não sabem, o meu curso de manequim foi tirado com o Ricardo Pereira e com a Maria João Bastos. Foram os meus colegas de curso, tenho imensas fotos com eles. E é muito giro ver a carreira que eles também fizeram nessa área e depois como atores e hoje em dia quem eles são, e saber que tivemos todos lá nesse início, mas cada um seguiu o seu caminho e o meu não foi esse. Mas o que é que isso me deu? Isso deu-me o não deslumbramento. O que é o não deslumbramento? Eu sempre me dei com imensas pessoas conhecidas, tenho imensos amigos meus que são bastante conhecidos e para mim é como se fossem pessoas como eu. Não é? E sempre foi assim, sempre tive essa forma de estar com eles. Tanto que às vezes quando há alguém, tu conheces não sei quantos, não é? Como é que é estar com essa pessoa? Para mim é normal. É normal, porque é uma desde pessoa. sempre, exato, desde sempre eu contactei com pessoas muito conhecidas. É uma pessoa que também come, também bebe, vai à casa de banho, também toma banho. É tudo tranquilo, é tudo igual. Então deu-me esse know-how também, esse conhecimento, de estar dentro desse mundo, não é? Esse mundo dos famosos, vamos colocar assim. Mas também não era esse o caminho que eu queria seguir. E comecei à procura de trabalho. Havia uma coisa que eu sabia, logo nessa altura, eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter sucesso. Eu queria ter tudo aquilo que eu não tinha tido na minha infância, que era comprar as calças de ganga que eu gostava, comprar as roupas que eu gostava, os sapatos que eu queria. Isso eu sabia que queria. E por isso é que eu me despedi lá do hotel, porque aquele hotel não me dava isso. Dava-me um valor, que era um valor que mal dava para pagar a minha renda de casa e as despesas que eu tinha, não é? Então, não era isso que eu queria. Sim, principalmente o facto de estares, tudo bem na altura de dividir a casa, não era? Mas para uma pessoa que está sozinha, principalmente na área da hotelaria, que também não se ganha tão bem assim, mas para uma pessoa que está praticamente sozinha em Lisboa, que tem que pagar todas as suas despesas, um ordenado de hotelaria não é aquelas aquelas coisas, não chega para muita coisa. É muito baixo, além do ordenado é os horários também. Também os horários também são terríveis. Eu lembro de entrar às 6 da manhã, sair às 3 da tarde, entretanto ia tirar a carta de condução, eu fazia imensas coisas, chegava a casa à noite e ia dormir porque no outro dia tinha que levantar realmente muito cedo para conseguir estar lá novamente. E estamos a falar que eu tinha 18 para 19 anos, não é? Estava ali na adolescência, que nessa altura a gente quer é curtir a vida, não é? E foi nessa altura. Então, a partir daí, quando eu começo à procura de algo diferente, não é? Porque o mundo da moda também não te dá nenhuma garantia. Nada. Não é? Tanto tens trabalho como não tens. Como és chamado, como de repente para fazer algo, como de repente já não és chamado durante não sei quantos meses. E isso também não era algo que me cativava e chateava-me. E eu precisava lá está, queria começar a fazer, queria começar a ter o meu dinheiro. Então comecei à procura de outro trabalho. E encontrei no mundo das vendas, fui para vendedora nessa altura, tinha perto de 19 anos, não sei precisar, nunca fui muito boa em datas, não, mas sei que tinha perto de 19 anos. E entrei no mundo das vendas. E há uma história muito curiosa que eu gosto muito de contar, porque eu sou assim em toda a minha vida. Quando eu entrei nesse mundo das vendas, eu tive muita dificuldade em vender. Muita dificuldade. A gente só ganhava se vendesse. Nós não ganhávamos nada, não tínhamos ordenado de base, só comissão. E durante 3 meses eu não vendi nada. 0 bola. 3 meses seguidos a aguentar. E porquê que eu aguentei esses 3 meses? Porque eu via os meus colegas a ganhar 4.000, 5.000 euros. E eu pensei sempre, se eles conseguem, eu também consigo. Se eles estão ali, eu também vou lá estar. Mas foi o não desistir constante. E hoje em dia, que como coach profissional que também sou, eu vou buscar muita informação dessa área, que é o que é que eu fiz sem saber nada disso, sem ter essas ferramentas. Eu comecei-me a sentar ao lado da melhor vendedora, aquela que vendia mais. E enquanto ela estava a vender, eu ficava ao lado dela a ver tudo o que ela fazia, a forma com que ela falava, a forma com que ela explicava as coisas, a forma com que ela chegava ao cliente, não é? E depois eu ia para casa e à noite eu testava tudo o que ela tinha feito, no espelho. Aí isso chama-se modelar. Modelar.
E ia para lá e falava sozinha e virava aquilo ao contrário. Nessa altura tinha voltado para a casa dos meus pais e a minha mãe já achava que eu estava doida, que eu estava maluquinha, não é? Porque todos os dias era aquilo, falava ao espelho, sozinha. Mas o meu querer era tão forte e eu acreditava tanto que eu ia conseguir que eu fazia por acontecer. Ou seja, eu tenho uma coisa desde sempre que é, eu demoro mais tempo a aprender, mas o dia que eu aprendo, esquece, saio de baixo porque eu vou arrebentar com aquele mercado, seja ele qual for. Mas eu tenho esta realidade, eu sei disso, para mim isso não me envergonha, e até gosto de falar sobre isso, porque quantas pessoas estão em casa que também têm essa dificuldade, mais dificuldade em aprender e têm vergonha de o dizer. E nós temos que saber qual é a nossa realidade, e essa é a minha realidade. Eu tenho mais dificuldade em aprender, mas quando eu aprendo é complicado. Sabes o que é que aconteceu? Deixa-me só, antes de dizer isso, tens outra coisa que muita gente nos pode estar a ouvir lá em casa, que é, tu no teu caso específico, tu não desistias. Tu demoras a aprender, mas tu não desistes. Tu lutas até fazer, até aprender e depois começar a fazer bem feito. E há muita gente que morre pelo caminho. Desiste. Há muita gente que desiste e depois acaba por nunca conseguir aprender nada nem fazer nada bem feito. E a maior parte deles desiste quando está quase a chegar lá. Quando está quase a chegar. A maior parte das pessoas morre desiste na praia. Sim. Eles é que não sabem, estão quase a chegar Exatamente. lá, não é? Mas lá está, nessa parte das vendas foi uma decisão. Eu decidi, eu vou conseguir. Modelei a rapariga, comecei a fazer e depois comecei eu própria a fazer aquilo que ela fazia. Ia atender os clientes e fazia como ela fazia. E comecei a vender. Mas o que é que me disputou a mim a virada de chave? O meu gerente, numa dessas reuniões, virou-se e disse para a equipe inteira, nós éramos normalmente 10 vendedores, tínhamos um gerente. E o gerente virou-se para nós e disse, este mês... Ele também não queria dizer o contrário, porque eu, coitada, né? Vendia quase nada. Não estavas a vender nada. Eu já comecei a vender ali aos pouquinhos. Mas ele, nesse dia, ele virou-se e disse, neste mês, o melhor vendedor vai ser o Guilherme. Então, o nome da pessoa nunca mais me esqueci, imagina. Este mês sobre forte impacto emocional. Foi sobre forte impacto emocional. Ele olhou para a equipa inteira e ele é que escolheu. Este mês que o melhor vendedor da equipa vai ser o Guilherme. E toda a gente, o Guilherme e tal. E eu olhei para mim e disse assim, o Guilherme? Mas quem é que é ele para decidir que o melhor vendedor é o Guilherme? Quem é que lhe disse a ele que o melhor vendedor ia ser o Guilherme? E naquele momento eu decidi, eu vou ser a melhor vendedora. É engraçado, não é? Eu tomei essa decisão ali, naquele momento. Quem vai ser a melhor vendedora deste mês sou eu. E eu comecei a vender, cada cliente que vinha, eu vendia. E o que é que aconteceu a partir dali? Eu ganhei todos os prémios de melhor vendedora daí até ao final do ano. Não houve mais mês nenhum que o Guilherme conseguisse lá ir. Coitado. Acabou para o Guilherme. Para o Guilherme e para os outros todos, né? Porque a empresa era muito grande e tinha 6 equipas de vendas, cada uma com 10 vendedores. E eu nesse ano ganhei todos os prémios, ganhei 9 prémios de melhor vendedora do ano inteiro. E quando cheguei ao final do ano, estou numa sala de vendas a trabalhar e entra o diretor da empresa pela sala adentro e ficou durante 1h30 ao meu lado. Eu achei que ele estava simplesmente sentado a falar com outra pessoa. Na realidade, ele estava-me a ver trabalhar e a avaliar tudo aquilo que eu fazia. Nisto, vou-me embora e, passado uma semana, ligam-me de manhã, às 9 da manhã, num dia de folga, a dizer que o diretor precisava de falar comigo com muita, muita urgência e que eu tinha que me apresentar na empresa em meia hora. E eu fui a voar. Já tinha o meu carro, já tinha comprado o meu carro, ganhava muito dinheiro como vendedora, 3, 4 mil euros, não estou a brincar, era valores, estamos a falar no ano 1999. Então ainda não era euro. 2000. Então pronto, foi na altura que passou por acaso do escudo para o euro. Estamos a falar em muito dinheiro para uma pessoa tão nova. E nisto eu vou para a empresa, fui a correr e quando cheguei lá eles mandaram-me sentar numa salinha, num sofá, e eu começo a ver uma gritaria gigante dentro da sala que estava mesmo ao meu lado. Eu disse, meu Deus, esse aqui sou eu. Não é? Porque... O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu já fui para lá em pânico, a achar que tinha corrido alguma coisa mal, não é? Algum cliente tinha reclamado ou tinha havido algum problema. Entretanto, fico à espera, levo um chá, né, de cadeira com uma gritaria gigante na sala ao lado. Nisto, a porta abre-se e a pessoa sai, que estava lá dentro, muito chateado, quase que rebenta, que leva tudo à frente, e o diretor que estava lá com ele e uma equipa de vendas chama-me e diz, pode entrar. Eu entrei e ele virou-se para toda a gente e disse, a partir de hoje a vossa nova gerente é a Sila.
E eu digo-te uma coisa, eu tinha 20 anos. Eu acho que se eu tivesse um buraco para me enfiar, eu tinha-me enfiado por esse buraco adentro. Eu fiquei sem reação, fiquei gelada, fiquei com tudo o que tu possas imaginar, numa miúda de 20 anos. Claro. A receber a responsabilidade de uma equipa de vendas com 10 vendedores, 2 carros para gerir esses 10 vendedores e chegar a hotéis a nível nacional. De norte a sul do país. De norte a sul do país, porque era isso que nós fazíamos. E o que é que acontece? Eu fui, mas pronto, eu não sou também de dizer que não a desafios, é para ir, então bora, siga. Fiquei muito feliz também, não é? Porque pelo reconhecimento, por acreditar em mim. Mais feliz ainda porque sabia que os gerentes ganhavam mais que os vendedores, então ótimo, estou em casa, eu quero dinheiro. E fui, mas isto eu descobri meses depois, ou 1 ano ou 2 depois, que o diretor não sabia a minha idade. Ele achava que eu tinha muito mais, tinha 20 e tal anos. Quando ele descobriu que eu tinha a idade que eu tinha, já eu tinha ganho não sei quantos prémios de melhor gerente, então já estava tudo bem. Não é? Então, se calhar se tivesse sido um bocadinho antes, se calhar tinha corrido mal, não é? Mas a realidade é que a minha história sempre foi muito de desafios, sempre foi muito de luta, não é? Eu quando peguei nessa equipa, e foi esse o motivo porque esse gerente foi embora, eles estavam sem vender há 4 meses. A equipa estava completamente destruída e em 3 meses eles estavam a ganhar o prémio de melhor equipa. Não é? Porque tudo tem a ver com o líder, com a pessoa que está à frente. Não há, as pessoas eram as mesmas, nada mudou ali, o que mudou foi o líder. Então, e eu sempre fui muito de desafios, eu adoro desafios, eu adoro quando me dão um desafio. Isso é aquilo que me move, é o fazer acontecer, é o mostrar que é possível, é o mostrar que, e isto é assim tudo na minha vida, é mostrar que é possível, esta é a frase, não é? E eu gosto de fazer isso com pessoas também. Eu gosto de mostrar às pessoas o quanto elas conseguem, o quanto elas podem fazer acontecer. Nós hoje em dia temos um conhecimento que não tínhamos há 2 anos atrás, não é? Sim. E é engraçado porque muitas vezes damos por nós a ouvir, às vezes até a mesma história, como tu estás a contar agora, não é? E a identificar o que é que se passou neurologicamente. Sim. Não é? Basicamente aquilo que tu fizeste foi, primeiro, acreditaste em ti mesmo, tomaste uma decisão, não é? E nunca desististe, não tinhas um plano B. O teu plano foi sempre o plano A. Sempre. Não é? E quando tu tomaste aquela decisão, o teu cérebro encontrou os meios e os recursos para fazer-te lá chegar. Sim, encontra sempre o caminho para lá chegar. Dito desta forma, às vezes é uma coisa tão simples que depois as pessoas do outro lado às vezes não acreditam. Não é assim tão simples. Às vezes as coisas mais simples são as mais eficazes. Não é? É verdade. E basicamente foi aquilo que te aconteceu. Se as pessoas ao longo deste podcast, se forem tomando atenção a tudo aquilo que tu fizeste, foi sempre a tomada da decisão. Sim, e há tomado as decisões boas e más. Claro. Porque nessa tomada de decisão aos 21 anos eu decidi me casar. E foi uma decisão minha. Não foi de ninguém. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa era quem? Era tudo aquilo que eu tinha imaginado que seria a minha pessoa ideal. Ao longo da minha infância, da minha adolescência, aquele estereótipo que nós encontramos, não é? Ou que nós achamos que é a pessoa ideal. E quando eu a encontro, eu hoje em dia, hoje em dia não, já há muito tempo, eu costumo dizer que aquilo não foi amor. Foi uma paixão platónica. E eu tenho noção disso porque, primeiro, eu fiz de tudo para que essa relação acontecesse. Tudo bem, a pessoa também se apaixonou por mim, ou não sei, também não me interessa. Mas é importante nós falarmos desses erros, porque aquela decisão foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Das piores decisões que eu tomei, mas das melhores também. E é importante nós ressignificarmos as decisões da nossa vida, porque quantas pessoas estão presas em más decisões e que não entendem que aquilo tinha que ser assim. Eu casei aos 21 e separei-me aos 23. Foi bom. 23. Sim. E porquê é que eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu? Porque ele era uma pessoa que vivia como uma vítima. E faz todo o sentido através daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi. Mas é importante nós ressignificarmos, ok? Como ele era uma vítima, ele vivia como uma vítima, eu precisava de entender, não é? Que esse não é o caminho. E eu precisava ter passado por tudo o que eu passei, por ter sofrido tudo o que eu sofri, por ter passado aquele ano e meio terrível, que foi um ano e meio de muita
Violência não é doméstica, porque ele nunca teve coragem de bater, porque senão apanhava, porque eu também sou dessas, vai à luta, quem dá aí leva, não está tudo certo, mas havia muita violência psicológica, e eu sinto isso, e eu passei por isso, ok? Mas, como eu entendi que aquilo não era o que eu queria para a minha vida, tudo o que veio a seguir a isso, que eu identificava como uma vítima, eu repelava imediatamente. Então foi a maior aprendizagem da minha vida. Tudo o que chegava até mim e que eu já via que era uma vítima, ou que estava a fazer de coitadinho, ou que estava a fazer disto e daquilo e do outro, isso eu já tive a minha parte e não quero mais. E não quero mais. E aprendi com ela. Então, por isso é que eu costumo dizer que foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, não é? Então eu decidi casar, eu casei, eu aprendi, eu passei pela experiência, eu realmente passei mal. Acho que é importante conectarmos com as pessoas que estão lá em casa. Se estiveres a passar por esse momento, a tua vida é muito melhor do que isso. Está na altura de sair desse filme que não te pertence. E também fui eu que decidi me separar. Sim. E eu decidi de uma forma muito drástica também. E por isso é que eu digo que não era amor, era uma paixão. Porque há um dia que eu acordo e penso assim, meu Deus, eu tenho que voltar para casa, Jesus do céu, que horror. Quem é aquela pessoa? Foi assim, literalmente, tipo, só de pensar em ir para casa eu fiquei em pânico. E fiquei triste, fiquei com vontade de fugir de casa. Disse, ok, então isto não é para mim. Então o que é que eu fiz? Isso pode-vos ajudar também. Na altura não havia quase internet nenhuma, era muito escasso, não era o que nós temos hoje. Fui comprar o Correio da Manhã. Procurei uma casa, isto foi a minha manhã toda, procurei uma casa pelo Correio da Manhã, que na altura havia muitas casas, os alugueres eram no Correio da Manhã, nos classificados. Procurei uma casa que eu gostasse, em Telheiras, logo assim à grande. Liguei para o senhor, aluguei a casa, fui fazer transferência no multibanco, para não voltar atrás, fui fazer transferência desse arrendamento, paguei 2 rendas logo ao senhor, liguei para a minha advogada, disse tudo o que ia fazer, liguei para a minha mãe, disse que ia sair de casa naquela noite. Para quê? Para me obrigar a não voltar atrás. Com todos os filmes que eu sabia que ia viver, da vítima e do coitadinho, não é? Que ia acontecer 1001 coisa, então para me obrigar a mim a não voltar atrás. Eu sempre fui de me obrigar, de fazer. E lá está, como tu dizes, não desistir, não é? E às vezes nós temos que arranjar formas para o fazer. Não é só tomar a decisão, também temos que arranjar outras formas, não é? Então, pronto, e a partir daí esqueceu o assunto, foi embora, nunca mais. Mas é importante as pessoas que te ouvem entenderem que existe sempre uma solução para tudo. Tudo. Não é? E que mesmo até com as coisas más, nós temos que tirar sempre o que é que foi bom dali. E isso eu considero que é uma coisa que é olhar sempre a vida pelo lado positivo. Mesmo nas coisas más, há coisas positivas. Não é? E tu acabaste por afastar tudo o que fosse os coitadinhos, as vítimas, não é? Dali para a frente, que são pessoas que acabam por sugar a nossa energia e puxar-nos para baixo e não nos deixar evoluir. Sim. E isso foi uma das coisas também que te fez evoluir e chegar aqui, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque foi como um fechar a porta desse capítulo, que estava bem enraizado em mim. E pronto, eu tive que passar pelo processo. E passei, e superei, e fui em frente. E depois? E depois não queria nada com os homens, tratava-os mal a todos. Eu sei. Tratava mal, mas muito mal. Imagina tratar muito mal, não é? Depois tu passaste por isso, não é? Temos pena. Eu passei. Yes. É sim, é só para os duros, não. Eu passei, do 8 a 80, depois eu já não queria. Eu separei-me, fiz a festa do divórcio, fiz tudo o que tinha direito, não é, no divórcio. E depois não queria nada com homens. Os homens para mim era para eu me divertir. E depois até houve uma pessoa que profetizou um bocadinho na tua vida, não foi? 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 Numa formação? Exato. Imagina. Vê lá. Imagina. Pronto, entretanto tive uns namoraditos, né? Claro. E pelo caminho, mas nada que desse assim para fazer nada de jeito. Mas eu não queria mesmo nada sério com ninguém. Queria me divertir. Eu não tinha passado por aquele... Queria fazer o luto. Fiz o luto e tudo mais. Então houve uma altura que o coordenador de vendas ligou-me e disse assim: olha, Sila, vou-te enviar um namorado. Já está na altura de teres um namorado, vou-te enviar um namorado. Tenho aqui porque ele dava a formação aos novos vendedores que entravam dentro das equipas de vendas, não é? E então ele ligou-me e disse isso: tenho aqui um namorado, vou-te mandar um namorado para ti. Eu sei, mas é maluco, estou doido. Olha, agora só o que me faltava, né? E pronto,
Nisto desliguei o telefone, fomos embora, continuamos a vida. E nisto apareces tu, não é? Apareces tu, porque é que ela achou, tem um olhinho azul, não é? Tem 1,82 m, 89, não sei quanto é que é a tua altura. 89. 89, é a tua. alto e tal, giro, bem disposto. Pronto, vou mandar um namorado para a Sílaba. Então mandou-te a ti para a minha equipa, porque ele é que decidia para onde é que iam os vendedores novos, não é? Ele é que decidia das 6 equipas, este vai para ali, o outro vai para ali. E então ligou-me a dizer que ia te enviar para a minha equipa. E quando eu te vi a primeira vez, sabes bem que eu disse, olha, isto é doidinho da cabeça, maluco. Não é? Porque o Bruno tinha cabelo comprido, não é? Enfim, eu nunca gostei de homens com cabelo comprido. Eu disse, este está completamente desorientado. Não é? E pronto, e sofreu bastante. Ups. Yes! É assim a vida. Estes botões era suposto ser para ti, não era? Era. Mas podes usar, estás à vontade, tá? Estás à vontade. Eu disse só no início da entrevista que eu era muito rebelde. Sempre foste, pelo menos desde que eu te conheci. Sempre, pronto. Então, E daquilo que os teus pais contam também. exato. Eu E dos assim teus que irmãos? acordava, eu punha toda a gente acordada dentro de casa, ninguém mais dormia. Era uma festa aquela casa, não é? É assim até hoje. É Mas a tua verdade. sorte. É verdade. Bem, de tudo aquilo que tu contaste, e eu acho que é importante recapitular aqui um bocadinho, porque todas as pessoas que estão em casa e que no telemóvel a ver, a ouvir, tudo aquilo que tu estás a contar, eu acho que é muito importante as pessoas reterem que há sempre um positivismo muito grande na tua história, não é? É que tu começaste praticamente de uma família muito humilde, como tu disseste. Sim. E esse positivismo trouxe-te até aqui. Esse positivismo, as tomadas de decisões, não é? E acho que também é importante que se entenda que a tomada de decisão às vezes não é uma questão de teimosia, é uma questão de acreditarmos naquilo que estamos realmente a fazer, não é? Mas de uma forma consciente. Eu acho que só acrescentava aí que é o acreditar muito em nós próprios. Sim, sim. Eu sempre acreditei muito em mim. Independentemente de tudo o resto, da minha realidade à minha volta, da minha vida, não é? Eu sempre acreditei muito em mim. Eu sempre tive dentro de mim que só depende de mim. Uhum. Tudo o que eu puder, que só dependa de mim, eu vou lá e faço. O que me chateia, aquilo que depende dos outros, que Pois. eu não depende diretamente de mim. Pois. Mas eu ia resumir no sentido de, portanto, começaste numa família humilde, durante todo o teu percurso, sempre o positivismo, sempre as tomadas de decisões conscientes, ou até de forma inconsciente, não é? Mas que tu decidias e avançavas. E o que é que isso te trouxe ao dia de hoje? O que é que tu tens hoje, começando lá atrás, praticamente do zero, não é? Uhum. E o que é que tu tens hoje? Que tu podes dizer que, ok, este meu percurso de vida trouxe-me... Trouxe-me todo o sucesso que eu tenho, porque eu tenho sucesso em todas as áreas da minha vida, não é só no financeiro. As pessoas têm muita mania de acharem que o sucesso está só diretamente relacionado com o financeiro, não é? E não, o meu sucesso está diretamente relacionado com as nossas áreas de vida, com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, com como eu sou mãe, como, não é? Com os amigos, com com o os social. amigos, com o social, com A a minha saúde. realização enquanto profissional, não é? Na minha saúde. Então, todo esse caminho fez-me realmente ter este sucesso, mas um sucesso pleno, não é só... quantas pessoas eu conheço, e tu também, que têm muito dinheiro e nós vemos que são completamente infelizes. Nós conhecemos vários casos desses. Não é? Vê-se que há ali uma infelicidade, é que sente-se, nem sequer é preciso a gente ver. E eu acho que sucesso não é isso. Sucesso é nós sentirmos felizes em primeiro lugar, quem nós somos, e depois tudo o que nós temos, desde a pessoa que está ao nosso lado, os nossos filhos, a nossa vida profissional, a nossa vida social, todo um conjunto. Então, eu costumo dizer que a minha infância foi a melhor coisa que me aconteceu também, porque o facto de ter tido tantas dificuldades foi o que despertou em mim a vontade de Essa querer vontade ter. toda. Sim, foi E a de- vontade de querer chegar lá. E de estares onde estás hoje. E de estar onde estou hoje, porque muitas vezes as pessoas têm duas hipóteses, não é? Há muitas pessoas que, ao ter esse tipo de vida, elas ficam inconformadas para o resto da vida, e essa inconformidade faz-as ir para caminhos menos bons. Porque é mim, porque é que sou eu, não é? Porque é que eu tenho que passar essas dificuldades, ou porque é que fui eu que passei. Eu lembro de ir para a escola com sapatos rotos. Isto é uma coisa que me custa dizer, mas eu digo e não tenho problemas de dizer, porque os meus pais realmente eles fizeram o melhor que eles podiam, eles deram o melhor que eles conseguiam.
Mas isso foi uma realidade, de eu olhar e entrar água nos meus sapatos, porque eles queriam realmente dar mais possibilidades, mas eles não tinham essa possibilidade, eles não conseguiam. E a minha mãe era super exímia, a roupa tinha que estar sempre muito arrumadinha, tudo muito limpinho, tudo muito... Não é? Mas às vezes não havia possibilidades. Eu não ia assim com os sapatos porque eles queriam. Não é? Se calhar nem eles sabiam muitas vezes, porque o sapato rompia e eu não havia dinheiro para comprar outro. Mas é uma realidade, é a minha realidade, eu não vou fugir dela. Mas foi essa realidade que me fez encontrar forças dentro de mim e formas de querer ir para o outro lado. Não, eu quando crescer eu vou ter tudo o que eu tenho direito. Eu vou fazer tudo o que eu tenho direito. Então eu agradeço muito ter tido essa infância. Sim. É sempre muito bom agradecer tudo aquilo que nós já passamos, não é? É. Porque é aquilo que nos fez chegar onde nós chegámos hoje e ser aquilo que nós somos hoje. Sim. Ainda há pouco tu falaste de uma coisa interessante que eu queria fazer só aqui também um pequeno teste. É um teste rápido também. É um teste, um exame médico em que as pessoas... Médico, é isso? Aqui. Porque tu ainda há pouco falaste, quando tu tiraste a formação de manequim, em que tu lidaste com muita gente que hoje em dia também é muito famosa e que tu lidas bem com os famosos, não é? Sim, e há muita gente que comenta exatamente isso. Comenta que a Cila é famosa, a Cila é inatingível. Está aí a tua mão. Só para mostrar uma coisa. Espera aí. Ok, ela é de verdade, está bem? Ela tem um dedo, ele também se mexe, é de verdade. Já me disseram isso numa feira. Já me disseram isso. É de carne e osso, está confirmado. Já vieram ter comigo assim, ele existe, ele é de verdade. Isso estás a dizer, já me aconteceu. E houve um monte de pessoas à volta a ver. Então houve uma cliente que chegou perto de nós numa feira e fez isso exatamente. Então isso foi muito giro. Histórias, né? Histórias. Entretanto, então, o Bruno veio como meu vendedor. Passámos 4 meses em que ele tentou de todas as formas que eu gostasse dele. Eu não gostava dele de maneira nenhuma, fora de questão. Mas isto também é importante passar, não é? Porque foi essa insistência. Muitas vezes, porque é que eu quis falar nisso? Porque muitas vezes nós temos as pessoas certas ao nosso lado. Temos as pessoas que são as pessoas que nos vão fazer felizes para o resto da vida e nós não queremos ver. Ou porque são boazinhas demais, ou porque não somos nós que queremos tomar a decisão. Eu sempre fui eu que quis tomar a decisão. Era sempre eu que procurava qual é que era o meu namorado, qual é o próximo namorado. É este, não é? E contigo foi diferente. Foste tu que insististe de tal maneira até eu me apaixonar por ti. E quantas vezes há pessoas que têm essa história ao lado delas e que não querem? E a pessoa certa é aquela pessoa e elas estão sempre à procura da errada. Estão sempre à procura de, né, bater com a cabeça. Então, deixar também esse insight do quanto podes estar a perder a oportunidade da tua vida, não é? E isso aconteceu connosco. Tu foste realmente bastante incisiva até que nós começámos a namorar e depois a partir daí, nós éramos muito novos, não é? Nós fomos pais, tu tens 3 anos a menos que eu, tu tinhas 22 e eu 25. Quando decidimos... por decisão. Por uma decisão, foi uma decisão nossa. Mas é importante as pessoas entenderem isto. Às vezes a pessoa certa está ao nosso lado e nós não queremos ver, porque queremos bater com a cabeça, não é? Então, sintam aquilo que se passa na vossa vida. E depois, a partir daí, tivemos a nossa filha, não é? Que já vai fazer 17 anos, e abrimos a nossa empresa, e que vai fazer 14 anos, não é? Mais um filho. Mais um filho. Descobrimos que tínhamos outro filho a caminho, já estava eu grávida de 4 meses. Portanto, foi uma gravidez rápida. Só tive grávida 5 meses, foi maravilhoso. A primeira gravidez correu muito mal, tive uma gravidez bem desafiadora. Então a segunda, com 4 meses não tive um único sintoma do Santiago, foi bastante tranquilo. Aliás, acho que nem até ao fim. Eu lembro-me, nós estávamos a fazer uma entrevista para a televisão no dia antes do Santiago nascer, portanto no dia a seguir ele nasceu. Tu disseste em televisão nacional que era o Kinder Surpresa. Exato, fomos convidados ao Gosto e ele perguntou quem era, eu disse que era o Kinder Surpresa. Porque, né? Porque ele veio de surpresa. E hoje em dia é uma das maiores bênçãos da nossa vida, são eles os dois. Eu sou muito grata pela família que nós construímos, acima de tudo. Independentemente de termos construído uma empresa, temos construído uma empresa de sucesso, porque ela é de sucesso, temos construído uma equipa gigante de pessoas vencedoras, porque acho que esta nossa forma de estar também faz com que nós motivemos outras pessoas. Eu, pelo menos, motivo e sempre fiz isso, sempre puxei pelo melhor que as pessoas podem fazer. E construímos também uma equipa gigante de formadoras nacionais e internacionais. Acho que antes de tudo isso nós construímos
uma equipa de sucesso, que somos nós os dois. É a nossa relação. Então acho que isso também é muito bonito. Não é? Esse é o nosso legado, é aquilo que nós vamos deixar cá. Sim. É a nossa história. E a nossa relação a forma como nós nos damos, acabou também por atrair pessoas similares. Não é? É? Não? Ajuda. Na empresa? Na empresa, sim. Neste momento, sim. Não é? Ao fim de muito tempo. Ao fim de muito tempo, acabámos por atrair pessoas com o mesmo tipo de pensamento do que nós, com a mesma força do que nós, a mesma garra do que nós. Até já tínhamos encontrado vários, não aqui a trabalhar diretamente connosco, mas há muitas pessoas assim com isso também. Então, eu acho que essa história é uma história bonita. Não é? Sim, começou claro que sim. com algo que não era suposto, não é? E a partir daí nós construímos um caminho que se foi feito caminhando. Então, estamos juntos há 19 anos. E depois também encontraste alguém que também tem a mesma forma de pensar do que tu, não é? Portanto, o positivismo, sim, que não se faz de vítima. tomar decisões e avançar com aquelas decisões dali para a frente. Sim. Não é? Também creio que deve ter também ajudado sim. a termos construído algo se calhar ainda maior do que teríamos construído sozinhos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, foi esse match, não é? Foi o nós sermos o complemento um do outro que fez nós estarmos hoje aqui os dois, não é? Diz-me uma coisa, tu achas que é importante encontrar o parceiro certo, ou ter um parceiro, tanto na nossa vida pessoal como na vida dos negócios? Acho muito. Por exemplo, o meu perfil comportamental é influente. Sim. Sou influente dominante. Que é uma pessoa muito positiva, muito de visão, muito, muito visionária, muito de fazer, gosta de ir lá e fazer acontecer, enfim, não é? E o teu é conforme estável, que é o oposto, não é? Alguém que é planejado, o programa gosta tudo organizado, gosta exatamente do oposto do que o influente dominante gosta. Não é que não gostemos de ir lá e fazer, mas tem que ser feito também com calma. fazem, e fazem muito, mas fazem organizado, planejado, não é? Nós fazemos agora, é para fazer, é agora. Não! Sim! Mas é essa diferença, não é? O facto de nós sermos tão diferentes que nos fez estar aqui hoje, porque eu sozinha não tinha conseguido e tu sozinho também não. Ou então teríamos conseguido, mas de outra forma. De outra forma. Se calhar sem o mesmo sucesso, não é? Porque de alguma forma eu tenho as ideias e penso nas coisas e tu vais e executas e fazes o planejamento e fazes como é que a gente consegue chegar lá. Fazer acontecer. Exatamente, é essa a ideia. Se não tivermos quem tenha a ideia, só o planejamento vai acontecer. Sim, vai acontecer, mas se calhar não com a grandiosidade que nós conseguimos, não é? E o contrário igual. Eu posso ter todas as ideias e ter todas as situações, mas se não tiver quem me ajude a organizar e a planejar, elas não vão sair simplesmente da minha cabeça. Então, eu acho que realmente essa conexão, tanto a nível pessoal como empresarial, porque mesmo em casa acontece a mesma coisa, não é? Eu sonho alto, eu quero, faço e aconteça. O Bruno, quando deu conta, nós tínhamos uma casa quase comprada. Eu nem sabia que eu andava a negociar com o banco há meses e a fazer propostas. Ia fazer propostas ao banco e quando dei conta do nada, o banco manda uma resposta a dizer está aprovado. Está aprovado, não, aceitamos a sua proposta. E eu, ai meu Deus do céu. Agora? E agora? Como é que eu digo isto ao Bruno? Como é que eu digo isto ao Bruno? E foi assim, não é? Entretanto, não é? Tu disse, oh amor, sabes o que aconteceu? Uma coisa muito boa, maravilhosa. Mas se eu lhe perguntar assim, Bruno, tu tinhas ido lá, tinhas comprado aquela casa? Ele dizia que não. É provável que não. Ele dizia que não. Então, acho que isso foi aquilo que fez a gente, não é, chegar onde chegamos hoje. O Bruno queria comprar o Tesla, não é? Mas ele ia comprar o mais pequenino. Assim, amor, a gente somos grandes. Nós temos 1,80m, 1,90m, não dá para ser esse mais baixinho. Temos de caber lá dentro em condições. A gente tem que caber lá como deve de ser. Vamos ficar à rasca das costas. O esforço que a gente faz para comprar o pequenino é o mesmo que a gente faz para comprar o grande. Então, né? Então é isto, é sobre isto. É sobre estes detalhes. E pronto, depois ele arranjou o quê? O planejamento e a organização para comprar o grande. Exatamente. E tudo dá certo. E as coisas acontecem, acabam por acontecer e funcionam. Então acho que esse é o grande segredo, não é? É esse segredo. Está bem. Então agora vamos fazer a pergunta que vai ser comum em todos os podcasts. Já houve nos 2 primeiros e agora não pode faltar no terceiro, não é? Que é, eu vou chegar um pouco mais para trás, não vou falar em 10 anos, mas o que é que a Cila de há 20 anos diria à Cila de hoje? Então, a Cila de há 20 anos tinha 23 anos, tinha acabado de separar, foi no ano que te conheci, porque eu separei-me no início do ano e conheci-te no final. Não, exato.
Mais ou menos. Enfim, não interessa. O que é que a Cila diria? Diria que vai valer a pena. Diria que nunca desistas dos teus sonhos, porque eles vão se realizar. Talvez seja a mesma coisa que eu diga à Cila daqui a 20 anos. Que é tudo aquilo que tu sonhares, visualizares, vai acontecer. Só depende de ti. E vai lá e faz. E ainda faz ao vivo, que é para mostrares como é que se faz. Que é para ensinar alguma coisa. É isso que eu dizia. Está bem. Olha, muito obrigado por partilhares essa tua história incrível, uma história de superação, uma história de uma vencedora, não é? O melhor ainda está por vir. O melhor está sempre por vir. Sempre por vir. O melhor está sempre por vir. Não há nada que seja tão bom que não possa ser ainda melhor. É verdade. Não é? Portanto, o melhor há de sempre estar por vir. É verdade. Não é? E eu acho que nós dois gostamos de uma coisa aqui que está em cima da mesa e a outra que não gostamos assim tanto. Portanto, se calhar terminávamos os dois com aquilo que é para nós uma coisa muito importante, que é o positivismo. Não é? Bora. Yes. É isso. Pronto. Olha, mais uma vez, obrigado. Espero que gostem bastante deste podcast. Espero que tirem algumas lições, alguns ensinamentos acerca de tudo aquilo que a Cila passou. E não percam o próximo, porque o próximo há de ter bastantes surpresas, tal e qual como este teve. E nunca deixem de acreditar em vocês, porque tal como eu costumo dizer, tudo começa em nós e acaba em nós. E aquilo que faz a mudança é nós realmente nos focarmos em nós, pela positiva. Essa é a minha mensagem, porque eu tenho uma frase que é: as pessoas gostam de ti e odeiam-te pelo mesmo motivo. É por tu seres quem és. Então continua a ser, mas continua a ser genuinamente quem tu és, porque as pessoas que gostam vão amar ainda mais. E as que não gostam não interessam. Elas não nos fazem falta nenhuma, então é o meu convite. Fica o convite da Cila Santos.